Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar de um outro tipo de dado que a gente pode utilizar no Python e em outras linguagens de programação, tá? Que é o que no Python a gente chama de lista. Tá? Em outras linguagens você vai ver nomes diferentes, vetores, coisas assim. Mas aqui no Python a gente chama de lista. O que é uma lista, pessoal? Uma lista é um tipo de dado que pode armazenar diversos itens, tá? Por exemplo, eu posso ter aqui uma variável chamada nomes, e essa variável vai ser do tipo lista. Então, quando ela é do tipo lista, a gente vai atribuir uma lista a ela, a gente vai colocar aqui entre colchetes os valores, tá? E aqui dentro eu posso colocar uma lista de valores, tá? Pode ser uma lista de números, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, separados por vírgula, né? Ou pode ser uma lista de strings, de texto. Então eu posso colocar aqui Pedro, João e Maria. E eu tenho a minha lista de nomes aqui, tá? Se eu der um print aqui agora, nomes, vocês vão ver que todos esses nomes estão armazenados lá dentro. Então, dentro de uma lista, pessoal, eu vou ter diversos espaços, onde em cada espaço eu vou colocar uma variávelzinha ali, vou colocar um valor de um outro tipo primitivo ou mesmo uma lista, tá? Isso aí vocês vão ver depois que a gente pode ter listas de listas, a gente pode ter listas aninhadas. Mas por enquanto vamos nos conter a isso, tá? A gente tem uma lista aqui contendo strings. Poderia ser qualquer outro tipo no lugar das strings, tudo bem? E por que que eu vou usar uma lista, pessoal? Porque normalmente quando a gente vai desenvolver um software e a gente lida com um determinado volume de dados aí, a gente não tem uma noção exata de quantos dados a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente está desenvolvendo um sistema de administração escolar aí, a gente vai ter uma lista de alunos e as notas desse aluno, a gente não sabe quantos alunos vão ser, a gente não sabe quantas provas vão ser aplicadas, quantas aulas vão ser dadas, então são variáveis, mas a gente não sabe esse valor de antemão. Então eu não posso fazer assim, nome 1 igual a Pedro, nome 2 igual a João, tá? Isso aqui não serve pra gente. Por quê? Porque se eu fizer dessa forma, eu vou ter um número fixo ali de variáveis e meu sistema aí, o meu programa vai ficar preso nisso, tá? Então, quando eu tenho uma lista, eu posso determinar e inicializar minha lista com um determinado número de valores e posso acrescentar outros depois, tá? Essa lista pode ter 1, 2, 3 ou pode ter 1000 nomes diferentes, tudo bem? E como que eu acesso os valores que eu armazenei numa lista, pessoal? Todos esses valores, eles são indexados, né? A gente diz que eles são indexados. Então, a gente pode acessar eles pelo índice, tá? Iniciando em 0. Então, se eu falar assim, ó, print nomes, e aí passar entre colchetes aqui 0, né, a posição 0, índice 0, ele vai me mostrar o nome que está na posição 0, que é o Pedro. Se eu der um print aqui em nomes 1, ele vai me mostrar o nome que está na posição 1, que é o João, tá? Então, dessa forma, a gente consegue acessar os valores que fazem parte da nossa lista, tá? Utilizando o índice entre colchetes, tudo bem? Uma coisa interessante também do Python, como vocês viram, o índice começa em 0, mas eu posso usar também índices negativos. Por exemplo, se eu quiser, sem saber quantos itens eu tenho nessa lista, se eu quiser pegar o último item, eu posso passar aqui nomes, o índice -1, tá? E esse sempre vai ser o último item da minha lista. Então, quando eu uso índices negativos, eu vou contando aí do final da minha lista até o início. Então, se eu quiser agora, por exemplo, o antepenúltimo valor, eu vou passar aqui nomes -2 e ele vai me retornar o João, tudo bem? Outra coisa que eu posso fazer no Python, pessoal, é pegar só um pedaço da minha lista. Vamos supor que eu quero aqui os itens a partir do índice 1. Eu quero o João e Maria, tá? Como que eu faço para pegar esses dois itens? Eu posso fazer dessa forma, eu posso colocar aqui, eu quero 2 pontos. E aí eu estou falando, eu quero que você pegue tudo a partir do índice 1 até o final da lista, tá? Se eu quisesse determinar aqui o final, né,
poderia falar, ó, eu quero do índice 1 até o índice 2, na verdade até antes do índice 2. Vocês vão ver que o resultado disso aqui é um pouquinho diferente, ó. Não é o que a gente espera. Ele não vai pegar o 1 e o 2. Ele vai pegar o 1 e até antes do 2. Então, se eu quisesse o João e Maria, teria que ser de 1 até 3 ou de 1 até o final, tá? E se eu quiser pegar alguma coisa do começo até determinada posição, eu posso inverter aqui. Eu posso colocar 2 pontos e até antes da posição 2. Ou seja, ele vai pegar a posição 0 e a posição 1. E aí ele pega Pedro e João. Tudo bem? Então, isso aqui, pessoal, em inglês, se vocês forem procurar, são os slices, né? São pedaços aí que a gente pode pegar da nossa lista. Tudo bem? E usando essa mesma construção, pessoal, aí usando o índice, né? Eu posso alterar os valores da minha lista também. Vamos supor aqui que ao invés de ser Pedro, eu quero alterar esse nome para Luiz. Então eu posso colocar aqui nomes no índice 0, que é o Pedro, é igual a Luiz. E agora se eu der um print aqui na minha lista, vocês vão ver que o primeiro nome está alterado, tudo bem? Então a gente consegue alterar os valores também usando o índice. A gente consegue acessar para visualizar, né, para obter o valor, mas a gente também consegue modificar pelo índice, tudo bem? Então na minha lista agora eu tenho o Luiz, o João e a Maria. Eu acabei tirando o Pedro, né? Substituí o Pedro pelo Luiz. Mas e se eu quiser colocar o Pedro de volta aqui? Se eu quiser colocar, por exemplo, o Pedro na última posição, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui na minha lista, pessoal, uma série de métodos. Tá? Então eu vou colocar aqui nomes, né? Que é o nome da minha variável, ponto, e aí vocês vão ver que a gente tem vários métodos aqui. Tá? Um desses métodos é esse aqui, append. Tá? Ele serve para a gente adicionar alguma coisa no final da lista. Então, posso vir aqui e falar, ó, append Pedro na minha lista nomes. E se eu der um print agora na lista, a minha lista tem o Pedro aqui no final. Então, dessa forma, a gente consegue ir adicionando novos valores na minha lista. Append, por exemplo, Eduardo. E a minha lista agora cresceu mais um pouquinho. Tudo bem? Então, e se eu quiser saber, por exemplo, quantos itens eu tenho na minha lista, pessoal? Eu posso dar um print aqui no len nomes, tá? Essa função len aqui, ela me retorna o comprimento de uma variável, no caso, o comprimento dessa lista. Então, fazendo isso aqui, ó, ele vai falar, ó, essa lista tem 5 itens lá dentro, tudo bem? Uma outra forma da gente inserir elementos aí na nossa lista, pessoal, é usando o método insert. Então eu vou vir aqui nomes.insert, e aí aqui vocês vão ver que ele recebe 2 parâmetros. Um é o índice e o outro é o objeto que eu quero inserir. Com o insert, pessoal, eu consigo definir em qual posição eu quero inserir aquele objeto. Por exemplo, se eu quiser inserir alguma coisa no início da lista, eu vou passar aqui 0 e vamos colocar aqui o nome Simone. Vamos dar um print aqui na lista. Ó, e agora eu tenho Simone aqui na posição 0. Tá? Então, usando o insert, eu consigo definir em qual posição da lista eu vou inserir um item novo, tá? Começando sempre do 0. Tudo bem? E além de inserir, eu posso remover itens aí da minha lista, tá? A primeira forma que a gente vai ver de remover aí, pessoal, é usando o método remove, tá? Remove, pessoal, ele remove um item da minha lista pelo valor daquele item. Então eu posso vir aqui e falar remove Maria. E aí ele vai procurar a primeira ocorrência da Maria dentro da minha lista, tá? A primeira ocorrência por quê? Porque eu posso ter outras ocorrências de Maria, tá? Eu posso ter repetição na minha lista. Então ele vai procurar a primeira e vai remover aquela primeira, aquele primeiro valor Maria ali que ele achou, tá? Dando um print aqui no nomes, vocês vão ver que Maria já não está mais lá, tá? Se eu tentar remover ele e não achar, não tiver mais a Maria, ó, vocês vão ver que ele vai dar um erro aqui, esse value error. Por quê? Porque o valor X, né, não está na lista, Maria não existe na lista. Então eu removi a primeira vez, funcionou. Na segunda, quando eu tentei remover,
deu erro porque já não existia mais lá, tá? Outra forma que eu posso remover aqui, pessoal, é usando o método pop, tá? Pop, pessoal, por padrão, se eu não passar nenhum parâmetro para ele, ele vai remover o último item da minha lista, tá? E ele retorna esse último item. Então ele remove, no caso aqui o Eduardo, que era o último item, e retorna, né, aqui como valor de retorno desse método. Então se eu der uma olhada aqui no nomes agora, o Eduardo também não está mais lá, tá? E uma última forma que a gente tem aí é usando esse método aqui, essa funçãozinha do Python chamada del. Eu posso vir aqui e falar del nomes posição 1, por exemplo, que é o Luiz. E se eu der um print no nomes agora, o Luiz já não está mais lá, tá? Ele remove por posição. Então eu posso remover por valor, usando o método remove, posso remover e retornar usando o método pop, tá? Ou posso simplesmente apagar, né, remover usando essa função del, tudo bem? E para a gente encerrar aí a nossa conversa sobre listas, pessoal, quero mostrar uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui. Vamos chamar essa outra variável de outros nomes e vou colocar aqui uma lista Enzo e Laís, tá? Então eu tenho nomes, que é Simone, João e Pedro, e tenho outros nomes, que é Enzo e Laís. E aí eu posso fazer assim, ó, todos os nomes, uma terceira variável, e falar, essa todos os nomes vai ser nomes mais outros nomes, tá? O que isso aqui faz, pessoal? Ele concatena as duas listas. Se eu der um print agora em todos nomes, vocês vão ver que vai estar lá Simone, João, Pedro, Enzo e Laís. Então a gente consegue concatenar listas usando aí o operador de adição, tudo bem? Aí só para a gente, antes da gente encerrar, uma outra coisa que é importante vocês saberem, pessoal, se eu quiser saber, por exemplo, se um determinado item existe na lista, tá? Eu posso usar, pessoal, o operador in, tá? Eu posso dizer assim, vamos pegar aqui, Pedro in todos nomes. O que isso aqui faz, pessoal? Ele vai me retornar verdadeiro ou falso, dependendo daquele valor estar ou não naquela lista. Então, como Pedro existe em todos os nomes, ele retornou true. Se eu chamasse aqui Pedro em outros nomes, que é Enzo e Laís, né? Ele vai me retornar falso, porque ele não existe. Tudo bem? E a gente pode usar, né, como isso aqui é um operador, esse is, a gente pode usar isso num if, por exemplo, como a gente viu nas outras aulas, né? Eu posso falar, se Pedro estiver em nomes, então print Pedro está aqui. Então ele vai avaliar isso aqui, né? Vai ver que é verdadeiro, porque Pedro está lá na variável nomes, tá? E estando, ele vai dar o print nesse texto, Pedro está aqui. Tudo bem? Então, pessoal, por enquanto é só para a gente falar sobre listas. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma referência para vocês verem os outros métodos que vocês têm dentro aí do tipo lista, né? Vocês vão ver aqui, ó, se eu colocar nomes e colocar o ponto, que ele autocompleta aqui com diversos métodos. Então deem uma olhadinha aí na referência que eu vou deixar para vocês verem o que mais a gente pode fazer com uma lista. Por enquanto é só, e na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com estruturas de repetição e aí as listas vão aparecer bastante nessas aulas, tudo bem? Até lá!